Bom, então, começando o conteúdo hoje, né, de geometria euclidiana no espaço, a gente vai falar hoje um pouco sobre os poliedros convexos, certo? Vou colocar aqui o nome. Então, o próprio nome poliedro, né, você observar bem, a palavra, o prefixo poli, né, dá a ideia de muitos, né, e edros, né, refere-se a lados, tá? Então, poliedro significa simplesmente muitos lados, né? E convexo é aquela ideia que a gente já estudou no curso anterior, referente à convexidade e à concavidade, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem para colocar aqui e facilitar essa. Cadê? Não, não é essa aqui. Eu tinha uma imagem aqui que tinha essa relação. Não, acho que eu não salvei. Enfim. Mas vocês lembrem que o conceito de convexidade, voltando aqui às figuras planas, né? Só para ilustrar a ideia, né? A gente diz que uma figura plana era convexa, né? O recurso visual que a gente utilizou para falar disso é quando você consegue pegar dois pontos aleatórios dentro dessa figura, traçar um segmento de reta entre eles, né? E esse segmento está completamente contido dentro da figura, né? Então, quando isso acontece, né, entre quaisquer dois pontos da figura, a gente tem o caso de uma figura com uma região convexa, tá? Então, os poliedros convexos, ele é formado por polígonos, onde todos esses polígonos são convexos. Desculpe, onde esses polígonos formam uma região no espaço convexa. Eu queria era ilustrar isso aqui, deixa eu ver se eu não tenho uma forma. Não, um desenho que eu tinha aqui para poder fazer, eu acabei perdendo. Então, vamos ver aqui. Vou colocar esse desenho aqui mesmo. Esse daqui eu acho que vocês conseguem visualizar, né? Parece uma bola de futebol, né? Aqui tem uma região destacada no fundo, onde é outro polígono, né? Então, você consegue imaginar, né, o interior dessa bola de futebol, por assim dizer, né? E você consegue pegar dois pontos dessa região aqui no interior, né? Traçar um segmento de reta entre eles, e esse segmento está totalmente contido dentro dessa região, né? É isso que caracteriza um poliedro convexo, ok? Então é a mesma ideia, só que agora você transferindo isso para o espaço, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma definição. Aqui não dá mais para apagar. Cadê? Vou colocar aqui elementos de um poliedro.
Ou seja, o que caracteriza um poliedro? O que compõe um poliedro? Né? Um poliedro ele é composto por faces. Né? As faces são os próprios polígonos que aparecem aqui. Ou seja, é composto por figuras planas, né? Também é composto por arestas, que nada mais são do que esses segmentos. Todos esses segmentos que compõem os lados dos polígonos. Né? Então, lados dos polígonos. Temos também a presença dos vértices. Os vértices aqui. Os vértices são o encontro entre as arestas. Né? São esses pontos de encontro entre as arestas aqui. Então, como é que eu posso escrever isso? Posso escrever como os vértices dos polígonos também. Né? E também tem os ângulos, né? Compostos aqui pelos os ângulos formados pelos polígonos. Então, ângulos dos polígonos. Então, resumindo, né? Todos os elementos que compõem um poliedro, né? Basicamente são aqueles elementos que a gente já viu na geometria euclidiana 1, né? Ou seja, das figuras planas, né? Só que agora em uma configuração tridimensional. Né? Eles estão todos aí presentes agora nessa configuração, mas com todas as suas propriedades. Certo? Então, aí como eu ia dizendo, né, o detalhe aqui é que as faces, né, dos polígonos são sempre polígonos convexos. Né? Então vou colocar aqui, polígonos convexos. Faltou esse detalhe. Porque a gente viu que existem os polígonos convexos e os côncavos também. Né? Então os côncavos eles não são interessantes aqui para a nossa descrição. Né? A gente vai ver o porquê por conta de uma relação que estabelece uma relação matemática entre faces, arestas e vértices. Tá? E ele só funciona com poliedros convexos. Então, deixa eu colocar aqui. Aí. Um teorema. Esse teorema ele é chamado de relação de Euler. E como eu disse, ele vale para poliedros convexos e estabelece uma relação entre os vértices, as arestas e as faces, né? Ou vértices, arestas e faces de um poliedro. Tá? Essa relação é dada da seguinte maneira. Diz que a quantidade de vértices menos a quantidade de arestas somada com o número de faces é sempre igual a 2.
né? É uma relação bem simples, né? Aparentemente simples, mas ela traz muitas implicações geométricas, né? Inclusive que transcendem a geometria, né? Vai até, por exemplo, a uma área criada por esse matemático Euler na época, chamada topologia, né? Essa simples relação é que induziu ele a criar um novo ramo da matemática, né? Só para você ver o poder de alcance que essa relação tem, tá? É claro que a gente não vai ver isso em grande profundidade, né? Porque o nosso interesse aqui é a descrição, as implicações geométricas apenas, tá? Então, vamos tentar fazer uma ideia do que seria a demonstração desse teorema. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas vamos. Existem várias maneiras de demonstrar. Eu já vi umas 4 ou 5 maneiras diferentes de fazer essa demonstração. Mas uma das mais simples que eu já vi foi a que está presente no livro que eu passei para vocês aí, lá no Classroom, né? O livro do Fundamentos de Matemática Elementar. Ele traz uma das demonstrações que eu já vi assim mais intuitivas, né? Mais legais assim de se fazer. Dá até para fazer no ensino médio, né? Com os alunos. Deixa eu ver se eu consigo abrir os detalhes dessa demonstração, né? Então, essa demonstração ela parte de algumas premissas, né? Primeiro, a gente vai construir um polígono que é chamado de... Não um polígono, mas é um poliedro limitado, convexo e aberto, né? Então vou colocar aqui. Essa própria figura que eu coloquei, ela pode ilustrar essa situação, porque a gente pode entender essa região que falta aqui, ó, essa região destacada na verdade, né, como um polígono destacado do poliedro, né? Então ele está aberto nessa parte aqui, tá? Então todas as partes brancas aqui é a parte fechada do poliedro e essa mais escura é o polígono que tiraram dele, né? Então você pode entender esse desenho aqui justamente como um poliedro, uma superfície poliédrica limitada e aberta, tá? Então vamos fazer assim, ó, seja uma superfície poliédrica convexa limitada e aberta, né? Que dá ênfase na parte do aberta, né? Então, em polígono, em poliedros desse tipo, a gente pode dizer, né, que vale a seguinte relação. Nesse tipo de poliedro vale a seguinte relação, que os vértices desse poliedro aberto menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 1. Tá? Não é igual ao 2 aqui inicialmente, não. Estou falando de uma superfície poliédrica convexa aberta, né? O fato de ser aberta muda essa relação que a gente quer provar de 2 para 1, né? A gente quer chegar nesse 2 aqui, tá? Então, o fato dela ser aberta vale essa relação, né? Aí, por que vale essa relação? A gente pode verificar isso, né, de forma empírica, né, para alguns casos, para poder ver se funciona mesmo, né? Isso aqui a gente, para poder verificar de uma forma matematicamente mais consistente, teria que fazer uso de um recurso de demonstração chamado indução finita, né? Porém, como vocês ainda não viram isso, eu não vou fazer esse tipo de argumento mais elaborado, né? Lá, quando vocês forem estudar a teoria dos números, vocês vão aprender essa técnica de demonstração, tá?
Então, por enquanto, vamos só ver as coisas de uma maneira mais intuitiva. Então, VA é o número de vértices, A índice A é o número de arestas e FA é o número de faces dessa superfície poliédrica limitada e aberta, né? Então, digamos que... como é que eu vou fazer assim para intuir alguma coisa? Vamos admitir que o número de faces seja igual a 1, né? Se o número de faces for igual a 1, eu não tenho necessariamente um poliédrico, eu vou ter apenas um polígono, né? Então, se o número de faces for igual a 1, eu vou ter, por exemplo, uma figura assim, ó. Um exemplo, certo? Poderia ter qualquer número de lados. O fato é que isso aqui é uma face só, né? Então é uma face com uma quantidade em n de lados. Eu vou até deixar aberto aqui, ó, para fazer assim, né? Intuindo que tem uma quantidade, uma face, né? N lados e N vértices. Então, nesse tipo de situação, eu teria o seguinte: eu teria então o FA igual a 1, né? O A índice A, né? Que é esse número de arestas, é o número de lados, né? Arestas é o mesmo que lados, seria igual a N. O número de vértices seria também igual a N, então VA igual a N. E a gente pode ver que essa relação equivale, né? A gente pode verificar, portanto, que VA menos AA mais FA é igual a VA N menos AA, que é N, FA, que é 1, é igual a 1, né? De fato é verdade, né? Então, para um caso particular onde FA é igual a 1, isso é verdade, né? Aí a técnica que eu falei para vocês, que é a indução matemática, a gente verifica para FA igual a 2, a 3, até que se convence para FA igual a K, aí faz uma hipótese que vale para igual a K, portanto a gente testa que vale para FA igual a K mais 1. Né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes nesse tipo de argumentação. Tá? Então, só para mostrar que se esse poliedro se reduz a uma única superfície, ou seja, a um polígono, essa relação aqui é verificada, né? E a gente poderia continuar verificando para uma quantidade maior de faces, que isso aqui continuaria valendo. Ok? Então, tá, vamos ver o que a gente pode fazer agora, né? Então vamos, isso foi para uma face apenas. Então vamos admitir, admita que a relação vale para para f' faces. Então, deixa eu colocar aqui. Tá, então admitindo que a relação vale para f' faces, beleza. Então f' faces que vai ter
vai ter V' arestas e V' vértices, quer dizer, né? E A' arestas. Então vamos ver o que dá para fazer. Tá. Então, por hipótese, temos que V' menos A' mais F' igual a 1. Tá? Então, por hipótese, ainda vale uma relação semelhante a esta que a gente utilizou aqui no começo. Certo? A ideia, então, é, como se trata de uma superfície limitada aberta, né, vamos adicionar uma face. Né, vamos adicionar mais uma face. Né? O fato de ser aberta me dá a possibilidade de ir tampando esse poliedro até completá-lo e transformá-lo numa superfície limitada fechada. Ok? Então, como eu não disse quantas faces faltam para poder completá-lo, vamos admitir que eu vou adicionar apenas mais uma, sem saber quantas ainda faltam para poder completá-lo, certo? Então, acrescentando uma face de P arestas temos. Então, quando a gente acrescenta uma face com P arestas, vamos ter o seguinte. Vamos ver o que acontece. Primeiro tínhamos o seguinte. Tínhamos FA faces, AA arestas e VA vértices. Né? Então, isso é da minha situação inicial. Né? Por ter acrescentado mais uma face, significa que agora essa FA faces, né, vai ser F' mais 1. Né? Acrescentei mais uma face. Quando eu acrescento uma face, e essa face tem P arestas, significa que eu vou ter agora A' mais P arestas. Né? Porém, eu tenho que descontar aqui uma certa quantidade de arestas, que eu vou chamar de Q, que é aquelas que se repetem. Né? Porque, ó, por exemplo, se nessa superfície aqui eu acrescentasse mais uma outra, né? Então essa aresta em comum aqui estaria se repetindo. Então eu tenho que descontar esta que está se repetindo. Tá? Então, como eu não sei exatamente quantas estão se repetindo, eu simplesmente subtraio uma quantidade Q de arestas que estão se repetindo. Né? Aí um raciocínio semelhante vale para o número de vértices. Né? O número total então de vértices vai ser V' mais qual é a quantidade de vértices? Ele está relacionado ao número de arestas. Vai ser a quantidade P menos Q mais 1. Né? Porque as Q arestas coincidindo tem Q mais 1 vértices que coincidem. Né? Então tem que descontar Q mais 1 vértices que coincidem. Né? Então, a mesma ideia. Se eu acrescentei mais uma face aqui, eu tenho uma aresta que coincide e dois vértices que coincidem. Então, para cada uma aresta que coincide, eu vou ter um vértice a mais que coincide. Por isso, esse 1 somando aqui no final. Tá?
Aí eu colocando dentro do parênteses, né, na verdade ele vai estar subtraindo. Tá? Então é uma relação sutil, tudo, mas quando a gente pensa em figuras menores, né, você vê com clareza o que está acontecendo. Então a gente chega nessas três relações aqui. Né? Agora vamos relacionar essas variáveis da esquerda. Né? A gente sabe que vamos fazer essa relação aqui, ó, do início. Né? V menos A mais FA. Né? Então, VA mais não, menos, né? Menos AA mais FA. Né? E fazer a mesma coisa com suas variáveis correspondentes do lado direito. Deixa eu colocar um pouquinho mais para a esquerda. Acho que está certo a demonstração até aqui. Quem é o VA, por exemplo? Ó, VA é essa relação aqui. Então vou colocar ela. Ó. V' mais P menos Q mais 1. Né? Menos, esse menos aqui é da fórmula. Né? Quem é o a índice A? Né? É essa segunda relação aqui. Né? Então vamos colocar menos A' mais P menos Q. Né? Mais FA. O FA é essa daqui. Ó. F' mais 1. Né? Então, feito isso, basta resolver, né? V é V', quer dizer, menos P. Fazendo o jogo de sinal aqui fica menos Q. Menos com mais dá menos. Aqui, menos com mais dá menos. Menos P. Menos com menos, né? Esse menos aqui com esse menos aqui, ó. Fica mais. E aqui, F' mais 1. E agora vamos ver o que tem semelhante aí que dá para fazer, né? Ó, primeiro, cadê? Não, aqui eu errei uma coisa. É V' mais P, né? Aqui eu coloquei menos. Ó, eu tenho P positivo e P negativo, então dá para cancelar. Eu tenho Q negativo e Q positivo, também dá para cancelar. Um negativo com um positivo, também cancela. Né? Ou seja, eu cheguei na relação V' menos A' mais F'. Né? Conclusão, VA menos AA, né, quer dizer, mais FA é igual a V' menos A' mais F'. Né? O que isso significa? Né? Isso mostra que essa expressão ela não se altera quando a gente acrescenta ou retira uma face da superfície. Né? Então, isso mostra aquela relação preliminar, essa daqui, essa relação do início. Isso meio que já demonstra essa afirmação do início. Né? Então, se a gente pegar qualquer outro poliedro, né, qualquer outro poliedro convexo, né, ou qualquer superfície poliédrica limitada, convexa e dessa vez fechada, né, com V vértices, A arestas e F faces, né, e dela nós retiremos uma face, a gente vai ficar então com uma superfície aberta, né? Então, para a qual vale essa relação que a gente já provou aqui, né? Dizendo que essa VA menos AA mais FA é igual a 1. Né? Então, olha só, vamos fazer assim, ó. Portanto, considerando um poliedro convexo
aberto. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma imagem. Pode ser esse daqui. Ó, esse aqui ilustra a situação de um poliedro convexo aberto, onde ele é aberto por uma superfície só, né? Eu estou retirando esse polígono daqui, né? E por isso está tornando esse poliedro aberto, né? Então ele é aberto a menos de um polígono, tá? Então vamos considerar esse poliedro convexo aberto, né? Para o qual vale essa relação aqui, essa relação que a gente acabou de mostrar. Opa. Né? Então, o que acontece se eu adicionar essa face extra aqui, ó? Se eu adicionar essa face extra no polígono, né? Aqui, ó, adicionando como é que eu posso escrever isso? Não vou colocar adicionando não. Ó, veja que nesse poliedro, né, o FA ele é igual à quantidade de faces do poliedro menos 1, né? Eu estou tirando esse polígono daqui, tá? Então, a quantidade total a relação do polígono vai ser o seguinte, ó, V menos A mais, quem é o FA? Vai ser F menos 1. Isso é igual a 1, certo? Logo, V menos A mais F, esse 1 negativo vai para o outro lado somando, igual a 2. Né? E assim terminaria a demonstração. Né? Então é assim, bem construtivo, né, bem direto, sem utilizar os argumentos que precisariam para ser mais formal, né, do ponto de vista matemático, que é o de indução, que eu falei lá no início. Tá? Mas assim, de maneira mais construtiva, essa demonstração serve como argumento para essa relação de Euler. Ok? Então, pegar aqui um exemplo para ilustrar essa situação. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ó. Exemplos. Opa, não deu certo. Esse primeiro exemplo aí, ó, num poliedro, convexo de 10 arestas, e, ó, 10 arestas, o número de faces é igual ao número de vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Né? Então, ó, primeiro, número de arestas igual a 10. Né? E ele fala que o número de faces é igual ao número de vértices. E com isso ele pergunta quantas faces tem esse poliedro. Né? Então a gente não precisa construir essa figura
para poder sair contando e assim descobrir, né? Basta a gente utilizar essa relação aqui que a gente acabou de demonstrar, né? Então, utilizando essa relação, temos que V menos A mais F é igual a 2, né? O V a gente já tem o valor que o problema deu, é igual a 10, né? O V não, desculpem, o A, né? V menos 10 mais F igual a 2. Porém, o problema não quer o valor de F, né? Se o problema quer o valor de F e a gente sabe que V é igual a F, a gente simplesmente vai chegar aqui na nossa equação, né? E onde tem V, vamos colocar F, né? O problema nos dá essa liberdade para fazer isso, né? E assim vamos ter F mais F, 2F. O 10 que estava negativo vai para o outro lado somando. 10 mais 2 dá 12, né? Portanto, F é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, ele tem 6 faces. Certo? Então, é um exemplo bem prático, bem simples de aplicação dessa relação de Euler, né? Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um pouco mais elaborado. Vamos ver se a gente consegue fazer. Aqui. Esse problema. Calcule o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares de um poliedro com 20 arestas e 10 vértices, né? Então, vamos primeiro coletar os dados do problema. Ele quer o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares, né? E que informações ele oferece? Ele oferece o número de arestas e o número de vértices, né? Então ele diz que temos A igual a 20 e V igual a 10, né? Então, com isso a gente já consegue, primeiro, já de começo, o número de faces totais, né? Depois a gente se concentra no restante aí do problema. Como que conseguimos o número de faces, né? Novamente jogamos na relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, né? E como que a gente quer é o número de faces, né? Vamos substituir o que já temos de informação no problema. Então, V igual a 10, 10 menos 20 mais F igual a 2. 10 menos 20 dá menos 10, mais F igual a 2. Então, F é igual a 12. E agora, como é que eu faço para descobrir o número de faces triangulares e o número de faces quadrangulares? Alguma sugestão? E aí, o que vocês acham? Uma dica. Pensar aqui no seguinte. Quando a gente considera um poliedro, né, a gente tem aqui... Deixa eu pegar aqui o outro desenho. Esse aqui está mais claro, né? Pensa aqui em todas essas
pensar em todas essas arestas, né, que aparecem aqui. E nas faces propriamente ditas. Então, ó, por exemplo, essa daqui junta com essas outras duas que eu coloquei aqui de vermelho, né? Quando você coloca essas três faces juntas, né, o que a gente repara de início? Que informação a gente pode tirar quanto ao número de arestas? Né? Deixa eu ver se dá para generalizar só com essas três ou não. 1, 2, 3. Deixa eu ver, né? 3, 6. Não, então cada uma vai ter 5, né? 15 e 3 se repetem. Não, essa aqui não vai servir para ilustrar, acho que vai ser difícil visualizar. Teria que desenhar uma outra figura. Uma figura com um número menor, né? Deixa eu pensar aqui em uma forma de ilustrar isso para vocês. Talvez com um cubo. Pode ser. Deixa eu desenhar aqui uma figura de um cubo. Um paralelepípedo qualquer, né? Então, o que eu quero aqui é tirar uma relação entre o número de faces e o número de arestas, né? Então, arestas são simplesmente os lados, né? Ó, um cubo, né? Imagina que aqui são quadrados, né? Formando esse poliedro, né? Um cubo ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 lados, né? E cada lado tem um lado, vamos falar assim, cada lado tem 4 melhor para não confundir, 6 faces, né? Cada lado tem 4 vértices, né? Então temos o seguinte, ó, qual a quantidade total de vértices ao todo? A gente tem 4 aqui no fundo e mais 4 em volta. Então temos 12 vértices, né? Então temos 6 faces e 12 vértices, né? Então não é coincidência o fato de que o número de vértices, né, ser igual a 2 vezes o número de faces, tá? Então basicamente existe essa relação em todos os poliedros, né? Porque isso acontece porque você pode considerar o seguinte: você pode considerar o número de vértices igual, né? Desculpa, o número de... A princípio que esses números são iguais, porém pode considerar que o número de
de vértices está sendo contado duas vezes, né? Por isso dá para você estabelecer essa relação matemática, né? Então, deixa eu ver aqui, voltando ao problema, a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho faces triangulares, né? Eu tenho uma quantidade... Faces triangulares eu vou chamar de T, né? E faces quadrangulares eu vou chamar de Q. Então eu tenho... Faces triangulares são aquelas que têm 3 vértices, né? Então eu tenho a relação 3T mais 4Q, né? Formando o total de 2 vezes o número de arestas, né? Então, como o número de arestas é 20, a gente vai ter 3T mais 4Q igual a 2 vezes 20, que é igual a 40. Então, vou colocar aqui o 40 direto. Certo? Até aí tudo bem, gente? Vocês estão entendendo o raciocínio ou não? Deixa eu apagar isso aqui. Então temos essa primeira relação em relação às faces triangulares e quadrangulares, né? E depois a gente sabe que o número de faces totais é 12, né? Então, e a gente sabe que essas faces são formadas por faces triangulares e faces quadrangulares, né? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, o total de faces triangulares mais o total de faces quadrangulares é 12, né? Com isso a gente tem um sistema de equações, né? E aí a gente consegue descobrir o número exato de faces triangulares e de faces quadrangulares. Como a gente faz isso? Só resolver o sistema. Multiplica, por exemplo, essa equação de baixo aqui por 3, né? E vamos ter o seguinte. Assim, ó. Três t mais 4q igual a 2a. Não, 2a não, 40, né? E aqui, 3 vezes 3t é 3t, 3 vezes 3q é 3q, 3 vezes 12, 36. Agora basta subtrair uma equação da outra. Ao subtrair, o 3t vai embora, né? Vai zerar. 4q menos 3q vai dar q. 40 menos 36 dá 4. Né? E assim a gente tem que a quantidade de faces quadrangulares é 4. Né? E a quantidade de faces triangulares? A gente descobre jogando nessa relação aqui, ó. Em uma das duas equações, qualquer uma serve. Vou pegar a mais simples, né? Então, t mais 4 igual a 12. Então, t é igual a 4 menos 12, que é igual a 8. Então, a quantidade de faces triangulares é igual a 8. Tá aí um problema um pouco mais elaborado, né, sobre essa relação de Euler, né, porém resolvida a contento. Tá? Alguma dúvida até aí, gente? Eu sei que é um pouco complicado pegar esse macete assim olhando uma primeira vez, mas como eu falei, né, o jeito de aprender é um só, é a gente pegando para fazer mesmo e não tem outra forma, tá? No livro que eu passei para vocês tem outros exemplos resolvidos, né? Vocês também encontram um vasto material na internet de exemplos resolvidos a respeito também, então desamparados em relação à falta de exemplos, eu tenho certeza que vocês não vão ficar, né? Se procurarem, vão achar
bastante coisa a respeito disso, inclusive monografias, dissertações, né? Então é um campo assim que foi bastante explorado no contexto do ensino-aprendizado, certo? Há alguma dúvida até o momento? Não? Não, professor, de Tranquilo? boas. De boas, né? Bom, e só para finalizar, fazer um breve comentário sobre os sólidos, os poliedros de Platão. Isso aqui eu não vou chegar a demonstrar, porque a demonstração é um pouco longa. Platão, já na sua época, chegou a demonstrar que só existiam 5 poliedros regulares. Aí, poliedros regulares são aqueles poliedros que são formados por polígonos regulares. Vocês lembram que os polígonos regulares são aqueles que têm lados iguais e ângulos iguais. Exemplo como o quadrado, o triângulo equilátero, deixa eu ver outro, hexágono regular, são todos exemplos de polígonos regulares. Então, o Platão, filósofo grego, que com certeza vocês já ouviram falar, como era um apaixonado por geometria, a ponto de colocar como uma placa na entrada da sua academia, colocou uns dizeres assim: proibido a entrada de quem não sabe geometria. Então, ele realmente era um aficionado por essa área e conseguiu alguns resultados interessantes graças à sua dedicação ao estudo desse campo. Um deles foi essa relação entre aquilo que hoje a gente chama de sólidos platônicos. Então vou colocar aqui quais são eles. São esses aqui, ó. A gente tem o tetraedro regular, que é formado por 4 triângulos equiláteros. A gente pode ver aqui, o outro de trás não está visível, mas está lá. O octaedro regular, que é formado por 8 triângulos equiláteros. O icosaedro regular, que é formado por 20 triângulos equiláteros. O hexágono regular, que é o cubo que a gente conhece, formado por 6 quadrados. E o dodecaedro regular, que é formado por 12 hexágonos. Pentágonos. Então todas as figuras aqui são pentágonos e formam um poliedro bem fechado e apenas com figuras com pentágonos e todos eles regulares. De todos eles, o que eu acho mais bonito é o dodecaedro. Eu acho até as expressões matemáticas relacionadas a ele são mais interessantes. Mas aí vai do gosto pessoal de cada um. Então, Platão ele chegou a demonstrar que só existem esses 5 sólidos, esses tipos de poliedros regulares. Ou seja, não dá para você formar um poliedro regular com hexágonos regulares. Não dá para fazer isso. Não dá para você formar um poliedro regular só com heptágonos regulares ou com octógonos regulares e por aí vai. Aí no livro que eu passei para vocês tem a demonstração desse resultado. Como eu falei, acho que tem umas 2 ou 3 páginas a demonstração. Ela não é tão difícil, só é um pouco trabalhosa. Mas é interessante fazer a título de assimilação. E o Platão ele chegou a concluir que todo poliedro regular é poliedro de Platão. Mas nem todo poliedro de Platão é poliedro regular. Então, vou colocar aqui uma observação.
né, sobre esse fato. Certo? E as relações de poliedro que eu mencionei acima, com certeza valem, né, para esses. Né? Só quis mencionar porque eles realmente têm um certo interesse quanto à própria estética, né, da simetria que eles apresentam. Né? E também tem relações matemáticas bem interessantes quanto à fórmula do volume. Quais outras que dá para tirar da área da superfície, né? Esses são conteúdos que a gente vai explorar mais adiante, né? Mas já fica aí como um adianto, ok? Então, de resto, fica como atividade para vocês darem uma lida no capítulo 7 do livro do Fundamentos de Matemática. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a página exata do livro. É a página 120 do livro, tá? Capítulo 7, poliedros convexos. Então, olha lá. Página 120. Capítulo 6. Né? Então é interessante, na verdade não apenas interessante, mas fundamental que vocês mesmos façam esse trabalho de dar uma lida, revejam os resultados, refaçam demonstrações se for o caso e principalmente, né, peguem os exemplos resolvidos e tentem resolver vocês mesmos, porque aí vocês vão começar a ganhar ferramentas de resolução para serem aplicadas nos exercícios propostos. Né? Falo isso porque a própria lista de exercício passada para vocês foram tirados desse livro. Né? Então vai ser bastante útil vocês pegarem esses macetes de como resolver lendo o próprio livro. Né? Nada mais justo. Ok? Então, se não há mais dúvidas, a gente vai encerrando a aula por hoje. Tá? Era só uma aula mesmo de apresentação do conteúdo, tudo. Na próxima aula a gente já dá continuidade e vamos ver, né, como que vai fluir a disciplina. Beleza? Beleza, professor. Então, nesse caso, então, boa noite a todos e até a próxima aula. Até semana que vem. Boa noite, até. Boa noite.